Olá, pessoal, tudo bem com vocês? O Revista Conexão está começando. Com muita coisa boa. O nosso programa de hoje está recheado de estudos sobre a língua portuguesa. Com as videoaulas do programa Minha Escola Nota 10 da SME Goiânia. Agora, no Revista. O MEN 10 de hoje traz 3 vídeos bem legais de língua portuguesa elaborados para estudantes do 9º ano. A primeira videoaula aborda o descritor 15, estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções e advérbios. Vamos aprender com o professor Marlon sobre esse descritor que é desafiador para muitos estudantes. Isso mesmo. Então, vamos lá. Relações lógico-discursivas marcadas por conjunções ou advérbios. Olá, pessoal! Eu sou o professor Marlon Santos e neste vídeo vamos estudar o descritor 15 do 9º ano de língua portuguesa. Vamos compreender esse descritor? A relação lógico-discursiva no texto é enfatizada muitas vezes pelas expressões de tempo, de lugar, de comparação, de oposição, de causalidade, de quantidade, de conclusão, entre tantas outras. E, quando necessário, pela identificação dos elementos que explicam essa relação. Essas expressões são marcadas pelas conjunções e pelos advérbios, por exemplo. Vamos observar como elas podem ser cobradas em uma questão. Leia o texto abaixo. Como os golfinhos dormem? Os pesquisadores não têm certeza de como funciona o sono dos golfinhos. Uma das hipóteses é que eles nunca dormem totalmente e uma parte do seu cérebro permanece ativa, enquanto outra repousa, pois precisam subir à superfície para respirar. É possível também que eles tirem apenas cochilos para descansar. Há ainda a possibilidade de revezarem o descanso com os companheiros de grupo para evitarem os ataques de predadores. No trecho, pois precisam subir à superfície para respirar, o termo destacado indica, alternativa A, alternância, B, causa, C, condição ou D, explicação. A conjunção pois, ela costuma ser empregada para ligar orações ou períodos, para inserir uma explicação ou uma conclusão. Para expressar a alternância, nós podemos utilizar ou, por exemplo, ou isto ou aquilo. Para exprimir ideia de causa, podemos usar a expressão já que, como em já que não conseguia dormir, ele saiu da cama. Para condição, o se. Ah, se Deus me ouvisse. No texto, a palavra pois introduz a explicação para a hipótese levantada pelos pesquisadores. Logo, a resposta correta é a letra D, explicação. Agora, antes de encerrar o nosso estudo, eu tenho um desafio para você. Pause o vídeo, leia o texto e responda à pergunta. Se você escolheu a alternativa C, parabéns, você acertou. Observe que o advérbio quando expressa circunstância de tempo, de ocasião temporal. Quando o ônibus partiu. Muito tranquilo estudar esse descritor, não é verdade? Eu agradeço a sua companhia nesse vídeo e até mais.
Vejam só, para pensar no texto como um todo, é importante lembrar que existem ligações em seu interior para que esse efeito de todo seja alcançado, certo? Como as conexões entre parágrafos e no interior de cada parágrafo, né, amigo? Isso mesmo. Há vários recursos para que a progressão do texto seja bem feita, tornando então claro, coeso e coerente. Como a relação de causa e consequência, que faz com que haja uma organização das ideias no texto, né? Isso mesmo. O que inclusive é tratado no próximo vídeo do descritor 11, estabelecer relação de causa e consequência entre partes e elementos do texto. Vamos assistir. A relação causa e consequência. Olá, pessoal. Eu sou o professor Marlon Santos e neste vídeo vamos estudar o descritor 11 do 9º ano de língua portuguesa. Vamos compreender esse descritor? Ao ler um texto, você costuma observar que certos acontecimentos provocam determinadas consequências? Em geral, nos textos, os fatos se sucedem numa ordem de causa e consequência ou motivação e efeito. Para observar essa relação, você precisa identificar os elementos que no texto estão na interdependência de causa e consequência. Afinal, o que é isso? A causa e consequência são todas as relações entre os elementos linguísticos que se organizam de tal forma que um é resultado do outro. Veja o exemplo. Em A rua estava molhada porque choveu, conseguimos rapidamente identificar o motivo e o efeito, isto é, a causa e a consequência. Observe que nessa construção, a consequência aparece antes da causa. Isso nos ajuda a perceber que essa relação pode aparecer no texto de várias formas. Se invertermos a ordem, a frase ficaria: porque choveu, a rua estava molhada. Vamos compreender melhor a relação causa e consequência respondendo a uma questão. Temos um texto com o título A Função da Arte. Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovadlov, levou-o para descobrir o mar. Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas, esperando. Quando o menino e o pai enfim alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente de seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar e tanto fulgor que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: me ajuda a olhar. O menino ficou tremendo, gaguejando, porque, alternativa A viagem foi longa, B, as dunas eram muito altas, C, o mar era imenso e belo, ou D, o pai não o ajudou a ver o mar. Observe que no trecho, e foi tanta a imensidão do mar e tanto fulgor que o menino ficou mudo de beleza, a palavra que introduz a ação do menino de ter ficado mudo de beleza. O que será que causou essa ação? A imensidão do mar. Identificamos aqui a relação de causa e consequência. Mas a pergunta direciona para o fato de o menino ficar tremendo e gaguejando. No início do período seguinte, temos e quando finalmente conseguiu falar, ou seja, temos aqui uma extensão da consequência que acabamos de identificar. Então, já sabemos que a pergunta quer identificar o que causou ou motivou tamanho efeito no menino. Já identificamos, não é? Com certeza, foi a imensidão e beleza do mar. A alternativa C. Agora, antes de encerrar nosso estudo, tem um desafio para você. Pause o vídeo, leia o texto e responda a pergunta.
Se você escolheu a alternativa B, parabéns, você acertou. É muito fácil estudar esse descritor, não é mesmo? Obrigado por sua companhia nesse vídeo, um grande abraço e até mais. Que show de conhecimento essas videoaulas de hoje, viu? E ainda tem mais. A próxima videoaula também é bem interessante. Nela, o Marlon aborda o descritor 5. Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso. Roda aí, diretor. Olá pessoal, eu sou o professor Marlon Santos e neste vídeo vamos estudar o descritor 5 do 9º ano de Língua Portuguesa, interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso. Vamos compreender esse descritor? Bem, esse descritor consiste em realizar a interpretação do texto considerando a linguagem verbal e não verbal. Os elementos gráficos, ou seja, os elementos não verbais, servem como apoio na construção do sentido. Portanto, o efeito de sentido do texto só é possível se essas duas linguagens forem associadas. Observe na questão a seguir como esse descritor pode ser cobrado. Temos aqui uma tirinha de Angeli, intitulada Romeu e Dalila. Que olhar é esse, Dalila? Olhar de tristeza, de mágoa, de desilusão, olhar de apatia, tédio, solidão. Sorte, pensei que fosse conjuntivite. A atitude de Romeu em relação a Dalila revela: alternativa A, compaixão, B, companheirismo, C, insensibilidade ou D, revolta. Observe que para responder à questão, é preciso verificar o diálogo das personagens através de suas falas. Mas também é preciso que observemos as expressões faciais das personagens para que possamos compreender completamente a tirinha. Veja que no último quadrinho, a expressão facial de Dalila revela desapontamento com a resposta de Romeu, que se mostra insensível aos problemas relatados por ela. Logo, a resposta correta só pode ser a letra C, insensibilidade. Agora, antes de encerrar nosso estudo, tenho um desafio para você. Pause o vídeo, leia o texto e responda à pergunta. Se você escolheu a alternativa D, parabéns, você acertou. Estudamos o descritor 5 e eu agradeço a sua companhia nesse vídeo. Um abraço e até mais. E se você quiser rever o programa de hoje ou tudo que rolou por aqui essa semana, é só ir até o nosso canal do YouTube ou acessar o portal Conexão Escola. Esperamos vocês para o nosso próximo Revista e Conexão. Fiquem todos bem, um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.